E com sinceridade, né? Eu estava ouvindo aí todos vocês jogo do São Paulo, Copa Sul-Americana, sequência no grupo e etc. Eu não consigo pensar aqui em nada além do vexame protagonizado pelo Cruzeiro, diante do Mushuc Runa, depois de todo mundo criar uma expectativa, né, da derrota lá para o Union, e o vexame do Cruzeiro, o pior é sempre o que está por vir, né? Sequência ruim atrás de sequência ruim, e tudo vai continuando como se tivesse tudo perfeito. O Cruzeiro, infelizmente, um clube gigantesco como o Cruzeiro, e hoje estão conseguindo transformar o Cruzeiro em um clube que se acostumou com derrota, com vexame, e nada mais acontece. Nada mais acontece. Jogadores, alguns, né, podem simplesmente evitar uma entrevista. Isso, inclusive, eu espero que a Conmebol multe o Cruzeiro, né, porque está no regulamento. Eles precisam falar na zona mista. Regulamento que o clube assinou, que concordou com os direitos de transmissão. E aí vem um ou outro que acaba colocando a cara, e isso é importante, porque tem que demonstrar, pelo menos, que tem sangue correndo nas veias dessa turma, né? Por mais que até isso a gente, às vezes, pode chegar a desconfiar, né? Porque você perdeu um jogo da forma como o Cruzeiro perdeu aqui, com todo respeito ao Mushuc Runa, né? A gente vai transformando os adversários em Barcelona de Yamal, Rafinha e Lewandowski. Véio. Todo jogo é isso e nada acontece. Então, eu fiz aquele desabafo inicial, mas eu separei aqui até alguns tópicos do que eu espero que aconteça no Cruzeiro nesse 10 de abril, quinta-feira. Primeiro, o Pedro Lourenço, como dono da SAF, se ele não pensa em mudar o departamento de futebol, que ele faça cobrança e cobrança firme sobre esse departamento de futebol, que está entregando um resultado pífio com uma folha de 20 milhões de reais. Se a gente normalizar essa entrega do Cruzeiro, o elenco ele tem desequilíbrio, mas é um elenco para jogar muito mais do que isso, gente. É isso que a gente não pode normalizar, e é um elenco caro. 20 milhões de reais por mês. 240 milhões de reais ou 260 com 13º. É isso que esse futebol do Cruzeiro vai gastar ao longo de 2025. E quando o Leonardo Jardim aponta para o seguinte, em um resumo, a expectativa está muito alta para esse elenco que foi montado. Acho que isso é um sinal para a gente também e concordo. Porque essa bolinha que está jogando aí, a expectativa é brigar para não cair e olhe lá, né? Que perdendo para Mushuc Runa, não chegando numa final de Campeonato Mineiro, até brigar para não cair é difícil, né? Esse futebol aí é de rebaixado com rodadas de antecedência. Então, se o Pedro Lourenço ele não quiser mudar o departamento de futebol, ele precisa cobrar e cobrar muito. Nesta quinta-feira, é reunião na toca para todo mundo. E outra, o torcedor, ele entende o Pedro investidor, dono do clube, pagando todas as dívidas, isso é um ponto importante, mas não é porque ele coloca muito dinheiro no Cruzeiro que ele pode sair fazendo tudo de qualquer jeito. Aí vem a questão da entrevista e todos os pontos, né? É preciso o Cruzeiro, a partir de agora, silêncio total, trabalhar para colocar esse Cruzeiro de volta ao seu devido lugar. Até agora, tirando ali uma presença na final da Copa Sul-Americana,
a entrega não corresponde ao que foi colocado, ao dinheiro investido. Tá gastando e gastando errado, viu, Pedro? E isso aí é o seu departamento de futebol, que tem como chefe o Alexandre Matos, que é hoje o CEO do Cruzeiro, né? Responsável até mais do que o futebol. E esse departamento de futebol, que está lá no dia a dia na toca, que tem vários outros personagens, ele precisa identificar quem quer estar aqui de fato. Todo mundo quer estar aqui, véio, porque até pouco tempo era o Marlon curtindo postagenzinha do Grêmio, era o William dando letra lá em não sei o que, de evento, falando de internacional. Então vamos chegar tete a tete. Isso é fácil de identificar. Ou no dia a dia. Por que que os jogadores falam que estão treinando, que está trabalhando, que o ambiente é maravilhoso? Gente, clube que treina firme, que tem um elenco desse, que o ambiente é maravilhoso, a bola para na casinha, galera. A bola para na casinha. É conversa para boi dormir. Tem algo errado no Cruzeiro. Tem algo errado no Cruzeiro. E isso, quem trabalha lá dentro precisa identificar. Estão todos sendo muito bem pagos, né? Inclusive. Então, eles precisam identificar. É reunião todo mundo. Não é o Jardim faz reunião com o elenco. A diretoria faz reunião com o elenco. É todo mundo cara a cara. Oh, são homens, todos são homens, precisam estar tete a tete. Ó, eu não estou gostando disso, eu não gostei disso que você falou, eu estou me sentindo assim, eu não me sinto à vontade jogando assim. Precisa ser transparente. Essa turma toda, jogador, comissão técnica, funcionários, departamento de futebol, Pedro Lourenço, a partir do momento em que ele compra um clube, ele deve sim também satisfação ao seu torcedor. Então, todos esses processos precisam acontecer o mais rápido possível. Ou vamos ficar aí enxugando gelo, daqui a pouco sai o Jardim, vem outro. Aí avalia o elenco, aí daqui a pouco vai lá e gasta mais 100, 200 milhões e o Cruzeiro segue. Segue dando vexame. Segue dando vexame. Porque, para entregar isso aí, era melhor aquele time de 2020, 2021, que aí sim o torcedor não tinha expectativa nenhuma, né? Agora, a partir do momento em que se faz muito investimento, e o Cruzeiro continua com esses resultados pífios, se isso aí não significar uma mobilização geral nesta quinta-feira na toca, é sinal que é só o torcedor que quer tirar o Cruzeiro desse lugar e é quem menos tem poder, né? Infelizmente. Infelizmente. Porque o torcedor ele já cansou de tudo que vem acontecendo. Véio. E tem gente que está com desgosto. Véio. Não aguenta mais. E não tem como você falar que a pessoa não tem razão. Porque é um ciclo que virou vício. Perdemos, amanhã estamos lá na toca, todo mundo treinando, pega ali a minha jantinha ou janta na toca, vai embora e segue. Daqui a pouco tem uma postagem lá na rede social, a imagem do treino e assim vamos vivendo e os vexames vão sendo colecionados, vão parando aos montes. O Leonardo Jardim também precisa dar uma resposta. Não estou aqui já dizendo que o Cruzeiro tem que mudar o técnico. Aliás, isso aí eu falei durante a semana. Na cadeia de saídas, o técnico hoje tem que ser o último. Porque ninguém aguenta isso também mais. Ninguém aguenta. Ele já falou de forma muito clara, muito aberta, mas ele também precisa fazer o seguinte. Com esses jogadores aí, não vamos corrigir a bola parada, mas ele está usando quase os mesmos, então vamos testar outros, né? Tem lá no Sub-20 alguns para testar também, não vão fazer, se fizer, vai ser essa mesma piada que está sendo entregue aí. Então, vamos dar uma mudada, né? Porque a defesa é o sistema todo. Estão jogando sempre os mesmos, né?
Ou o mesmo esquema, com 2 volantes ali só, vamos testar alguma coisa diferente, né? O Leonardo Jardim, ele precisa entender que esse elenco aí, ele teve tempo para estudar. Ele pediu um jogador, que foi o Wanderson, que hoje inclusive saiu com cara feia, né? Aí a gente volta naquilo lá. O Wanderson chegou agora e sai fazendo cara feia. Cadê o comando, gente? Vai acontecer o quê? Isso é outro ponto que precisa acontecer, né? E o Leonardo Jardim pediu um jogador só. Então, ele quando veio, ele sabia que era esse elenco. Faça diferente com essas peças. Porque a entrega também até agora tá nível de todos aí que passaram ultimamente, né? Inclusive deve estar no mesmo patamar ali de Fernando Diniz. Então é um feito que você tem que fazer muita força para igualar. Então, Cruzeiro, que a quinta-feira, depois de uma derrota para o Mushuc Runa, signifique algo na Toca da Raposa 2 e silêncio de todo mundo. Ninguém quer ouvir neste momento jogador falando, técnico no Cruzeiro Cast, entrevista do Pedro Lourenço, Alexandre Matos, Paulo Pelaipe. Nenhum torcedor quer ouvir nada desse pessoal que não seja trabalho, trabalho, trabalho de boca fechada e dando resultado. Jogadores também. O Romero até falou sobre isso. A gente pode falar e tudo, mas em campo a gente não mostra, né? Então, feche a toca. Pare de ficar também dando letrinha, né? Ah, que não sei o que repercutiu mal. Ah, que jogador tem não sei o que. Aí sai esse monte de notícia aí, né? De desvio de foco. O foco do torcedor hoje tem que ser cobrar todo mundo. O Leonardo Jardim, repito, coloco numa cadeia abaixo. Depois jogadores e departamento de futebol é o primeiro alvo. Porque a entrega é ridícula para um time que gastou o que gastou e vem gastando. Pedro Lourenço, acorde enquanto é tempo. Você é o dono, você que coloca o dinheiro, sabe onde o calo aperta. Cobre do seu departamento de futebol, ou então o Cruzeiro não vai sair do lugar. Valor. Amanda Buru, Caio e todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, desde 5 de agosto de 2024, aquela partida contra o Fortaleza, quando o Cruzeiro foi derrotado por 2-1. De lá pra cá, 40 jogos, 10 vitórias, 16 derrotas com a de hoje, 14 empates, 3 técnicos, 11 jogos do Seabra, 22 do Fernando Diniz e 7 do Jardim. E aí? Onde que tá o problema? Não tá mais do que claro que é o departamento de futebol? Na figura de alguns jogadores que trouxe, na aposta do Fernando Diniz para começar este ano? Não adianta, daqui a pouco o Jardim vai fazer o quê? Vai mandar o Jardim embora? O problema tá muito caro, tá muito claro. O Pedro Lourenço vai fazer 1 ano de gestão no próximo dia 29. 1 ano. E a verdade é que o Cruzeiro esportivamente tá pior do que 1 ano atrás, quando não havia dinheiro. Mas este é o departamento de futebol que prometeu ao torcedor do Cruzeiro que ele não perderia uma final como perdeu a final do Campeonato Mineiro de 2024. Não perdeu, né? Não conseguiu chegar numa final para perder. É o departamento de futebol, na figura do senhor Alexandre Matos, que foi o responsável pelo Cruzeiro protagonizar o pior comportamento em uma final sul-americana. Eu acompanhei o Cruzeiro em várias finais. Nunca vi uma postura de jogadores como vimos naquela final contra o Racing. As evidências estão todas aí. Estão aqui dentro do campo. Nos últimos 8 meses. Agora a decisão é sua, Pedro Lourenço. Você decide o que vai ser. Amanda Buru e Caio Fábio. O campo fala, né, Valu? Acho que ele não precisa ir tão longe, né? Se você quer encontrar algumas respostas para algumas perguntas. E o Cruzeiro está demonstrando dentro de campo a sua ineficiência, né? Nós já falamos sobre, você agora falou novamente,
apontando e direcionando alguma das coisas que têm acontecido dentro do Cruzeiro de uma maneira errada. O próprio dono do Cruzeiro já falou sobre os erros cometidos, mas agora acho que está na hora da gente trazer as soluções, porque os erros todos nós já sabemos, né? Quis o destino que o Mushoku Runa, a primeira vez que enfrenta um time brasileiro, fosse contra o Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro entra para a história também do clube, que tem as suas limitações, que tem as suas dificuldades, mas hoje demonstrou dentro do campo querer vencer, querer sair de Belo Horizonte com uma vitória. Mais uma oportunidade. Então acho que o Cruzeiro precisa repensar algumas coisas que estão acontecendo lá dentro, ser firme o suficiente para tomar decisões importantes e, acima de tudo, honrar a camisa que veste, honrar o emprego, honrar o cargo, porque se continuar da maneira que vem demonstrando dentro do campo, o Cruzeiro vai passar vergonha e vai fazer o seu torcedor, que já está no limite, a perder a paciência ainda mais com essa equipe. Valu, eu ia até mencionar que esse jogo de hoje me lembrou os piores tempos do Cruzeiro de Seabra, de Diniz. Mas aí a gente vê que tem um efeito cascata, né? O que tem sido constante no Cruzeiro nos últimos tempos é o fato de jogar mal e perder. Porque se eu tô lembrando dos tempos de Seabra, dos tempos de Diniz, é porque, de fato, eu tô falando da base do elenco que hoje perdeu para o Mushoku Runa nas mãos deles, de Seabra e Fernando Diniz. É incrível a capacidade desse elenco de acumular vexames, né? Vê um vexame pela frente e já abraça com toda a força. Hoje no Mineirão foi mais um dentre tantos. Quando a gente fala da gestão Pedro Lourenço, às vezes causa a sensação que tá para muito além de um ano, de tanta coisa caótica, bizarra que já aconteceu. Como o Cruzeiro, por exemplo, perder em 20 minutos uma final continental, cair numa semifinal de Campeonato Mineiro para um time de Série B, que é o América, e agora começando a Copa Sul-Americana com 2 derrotas, para ser o mais simplista possível. A prova cabal de que o Cruzeiro tá pior do que um ano atrás é que, por exemplo, no início de 2024 o Cruzeiro foi finalista do Campeonato Mineiro. Nesse ano caiu na semifinal, não conseguiu nem ter a competência de ir à decisão. E começou a Copa Sul-Americana pior do que no ano passado, quando teve ali 2 empates de início. E agora já acumulou 2 derrotas contra a União de Santa Fé e Mushoku Runa. É um Cruzeiro que parece não ter norte. O que a gente vê em campo de um time sem identidade, não sabendo o que fazer, é um reflexo do que tá na parte mais alta. Falando aí de hierarquia do clube. É uma derrota sim, que precisa ocasionar em mudanças firmes. E se já teve mudanças nos mais diversos aspectos, tá na hora de mexer naquilo que até então tá intacto. O departamento de futebol do Cruzeiro. O limite para esse time a gente não sabe, né? Mas até quando, né? As coisas vão não acontecendo dentro do campo. Troca-se, cara, não dá, o Cruzeiro virou uma baciada de jogadores que não conseguem ganhar um campeonato mineiro, essa que é a verdade, não conseguem chegar em uma final de campeonato mineiro. E aí, são 18 jogadores. Vamos manter as coisas como estão, o departamento... Se eu trabalhar da forma que o departamento de futebol do Cruzeiro trabalha nos últimos 8 meses, eu não tô na Samuca TV nem na Band. Isso aí eu garanto. Isso aí eu garanto. Se não apresentar se apresentar os resultados que o departamento de futebol tem mostrado, eu garanto a vocês. Não estaria aqui e não estaria lá. Mas segue, sabe? É muito fácil as coisas. Ficou muito fácil trabalhar no Cruzeiro dessa forma. Daqui a pouco vem outra janela em julho e traz mais 18, traz mais 10, sabe? Traz mais quantos quiserem. E os erros continuam acontecendo. Não, com sinceridade, assim,
tem um aspecto, tem o Jardim que tá hoje no seu 7º jogo, mas o que tá acontecendo no Cruzeiro é muito mais macro, é muito mais do que os 7 jogos do Cruzeiro. Eu repito, são 8 meses. São 8 meses disso na cabeça do torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 4 jogos no Campeonato Brasileiro de agosto de 2025 até o presente momento, contando o jogo com o Mirassol. Sabe quais foram os outros jogos que o Cruzeiro venceu, torcedor? Contra o Atlético Goianiense, no Mineirão, um jogo que levou um baita de um sufoco de manhã. Contra a equipe do Criciúma, um jogo que ganhava por 2-1 e levou um baita de um sufoco. E por último, um jogo contra o Juventude, que o Cruzeiro chegou com alguma chance de classificação a pré-Libertadores, mas já dependendo de resultado do jogo do Bahia. Então, assim, cara, com sinceridade, não deu certo. Não deu certo. Só que eu não sou o proprietário do Cruzeiro. As pessoas que estão lá têm que enxergar o que torcida, boa parte da imprensa, enxergam nos últimos 8 meses com relação ao Cruzeiro, Caio. Exatamente, Valo. É tudo muito sintomático, né? O que a gente viu hoje diante do Mushuc-Runa. E aí preocupa bastante, né? Porque até então o Cruzeiro, sob a gestão do Pedro Lourenço, é esse Cruzeiro que a gente viu contra o Mushuc-Runa. Já tá se tornando uma identidade do Cruzeiro. Um time fraco mentalmente, frágil, que é incapaz de agredir o seu adversário, que tem uma dificuldade imensa para conquistar vitórias. Você listou algumas, todas elas o Cruzeiro teve um parto para conseguir vencer. Até mesmo dentro do Campeonato Mineiro, pegando nesse ano, o Cruzeiro teve aí dificuldades imensas para vencer adversários mais frágeis. É triste, é muito triste ver o Cruzeiro nessa situação. Depois de anos tão difíceis e agora tendo aí uma perspectiva por conta de estrutura, de investimento, de uma permanência na Série A, ver o Cruzeiro dessa forma é inacreditável. Ainda estamos em abril, hein? Parece que por tudo que já aconteceu em 2025 já estamos em dezembro, mas não, tem abril, tem muita temporada pela frente. Tem sequência de Copa Sul-Americana, de Brasileirão, de Copa do Brasil, mas e aí, o que vai ser desse Cruzeiro? O que esse Cruzeiro vai conquistar? Os objetivos grandes traçados parecem cada vez mais distantes e a ruína está muito próxima. Como criar uma confiança dentro do elenco com o Cruzeiro jogando dessa maneira, com os resultados positivos também tão distantes, né, da equipe do Cruzeiro? A gente falava ainda no início da nossa jornada que hoje era mais importante uma vitória do que propriamente dito aquilo que o Cruzeiro iria desempenhar no jogo. Mas seria também muita pretensão a nossa querer que o Cruzeiro vença jogando da maneira que jogou. Não existe nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum no mundo que uma equipe que vai atuar dessa maneira e o saldo final vai ser positivo. Com o Cruzeiro não foi diferente. E o pior disso tudo é que se a gente levantar aqui os dados do Cruzeiro nessa temporada de 2025, e eu vou fazer somente esse recorte de 2025, as derrotas são criadas da mesma maneira. Com um time que não tem vontade dentro do campo, com um time que não consegue ter poder de reação, com um time que sofre na bola aérea, com um time que não consegue proteger a linha de defesa, que não cria o suficiente para poder, ao menos, gerar um perigo para o seu adversário. Então, a construção de jogo do Cruzeiro tem sido a mesma. E como tem sido a mesma se a gente quer resultados diferentes? É praticamente impossível. E isso não é só no futebol, isso é na vida de qualquer um. Então acho que está na hora do momento o Cruzeiro enxergar que está muito mais difícil do que imaginou ou do que imaginava. O torcedor está totalmente descrente nesse momento dessa equipe e com muita razão. E agora é a hora de enxergar as soluções. O futebol deixa muito claro que não é sobre investimento. É muito mais do que você ter um poder financeiro. E o Cruzeiro é prova disso. Está na hora do Cruzeiro enxergar as soluções para esses problemas. E problemas, como disse o Caio, né? Em base de uma pirâmide, né? Tem em todos os níveis, em todos os setores, o Cruzeiro tem problemas.
e agora é hora de quem criou esses problemas gerar também soluções a esse time do Cruzeiro. São mais de 22 mil pessoas aqui neste pós-jogo da Samuca TV, depois deste vexame gigantesco deste elenco do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, o clube não é isso aí que os jogadores fizeram essa noite, não. Quem conhece, quem sabe a história, sabe que não é isso, não. Então esse vexame tá na conta mais um deste elenco. Então daqui a pouco a gente vai ver o que vai falar o técnico Leonardo Jardim, e aí cada um pode se expressar da forma que bem entender. Eu não sou de forma alguma uma pessoa, não, você pode se expressar. Não, cada um, principalmente o torcedor do Cruzeiro, pode se expressar neste momento da maneira que quiser. Tem gente que acha que é trocar o Jardim, tem gente que acha que não. Bom, as trocas vêm acontecendo, né, pessoal? Igual eu dei um número aqui, 40 jogos hoje completados pelo Cruzeiro, a partir daquele dia 5 de agosto, na derrota contra o Fortaleza. São 10 vitórias, 16 derrotas, 14 empates. Aí somando tudo que o Cruzeiro jogou de lá pra cá. 11 jogos comandou o Seabra, 22 o Diniz e 7 hoje o Jardim. E aí? É continuar as trocas de técnicos? Eu tô conversando com você, torcedor do Cruzeiro. Como sempre, fazemos a transmissão aqui de torcedor para torcedor. Vamos lá, nós dois, no exercício, juntamente com os nossos comentaristas. É o momento de fazermos a retrospectiva do Cruzeiro nos últimos 8 meses. Estamos no terceiro técnico, se contarmos o Wesley Carvalho, que foi... Olha como é bizarra essa sequência do Cruzeiro nos meses. Qual foi o técnico que classificou o Cruzeiro, bem ou mal, não importa, para as semifinais do Campeonato Mineiro 2025? Wesley Carvalho foi o cara que classificou o Cruzeiro. O Wesley Carvalho, o interino, classificou o Cruzeiro para as semifinais do Campeonato Mineiro. 18 jogadores. E aí? Sabe? Então, assim, o Pedro vai viajar, Amanda, para o Rio Grande do Sul com elenco, palavras do Pedro aos nossos companheiros do Jornal O Tempo, para tentar entender o que está acontecendo. E volta de lá sem um diagnóstico. Então, quais são os passos? Porque tudo bem se alguém achar que o Jardim é fraco, etc. Mas todos os técnicos são fracos, todos são ruins. Então o erro é só esse. Estão errando. Achamos o erro. Alguém consegue afirmar que trocando o técnico do Cruzeiro, não estou dizendo que o Jardim tem que ficar para sempre, mas isso já foi feito e foi mostrado que não se resolveu, Amanda. É por aí, Valu. Acho que a gente tem que separar um pouco daquilo que está acontecendo com o Cruzeiro, né? Separar o extracampo com o que acontece dentro do campo. Hoje foi uma equipe completamente desorganizada dentro do campo, com muita dificuldade na criação e muita dificuldade também de conseguir conter as tentativas, as chances criadas pelo Mushuki Runa. Tanto que o Cruzeiro acaba tomando o segundo gol praticamente da mesma maneira que tomou o primeiro gol. A diferença é que foi através de um cabeceio e no primeiro lance foi através de um chute, né, do jogador do Mushuki Runa. Mas a construção foi praticamente a mesma coisa, né? O Cruzeiro não conseguindo cortar um cruzamento e com o jogador do Mushuki Runa sozinho para poder finalizar. Então, acho que o Cruzeiro, a gente precisa separar muito dessa fase ruim do Cruzeiro fora e dentro do campo. Eu confesso para você que eu também enxergo da mesma maneira que você enxerga e da mesma maneira que você declarou o Cruzeiro, com que o Cruzeiro vive, Valu. Mas hoje foi um time aparentemente mal treinado. Um time que não consegue ter nenhuma organização dentro do campo e nem mostrar nenhum poder de reação. Ah, então o problema do Cruzeiro no jogo de hoje foi o Leonardo Jardim? Não, não foi o Leonardo Jardim. Nenhuma equipe
a construção de uma vitória ou de uma derrota vai depender somente de um profissional. Tem quem comanda e tem quem executa. As responsabilidades, elas têm que ser, sim, compartilhadas. E por isso eu falo, separar um pouco desses dois momentos do Cruzeiro dentro da partida. Porque foi um time que tem toda a dificuldade que tem no extracampo e hoje demonstrou ser um time muito vulnerável dentro do campo. E isso passa também pelos comandos do Leonardo Jardim. Acho que é a hora, Valu, de jogadores mais experientes tomar a palavra, assim como o dono do clube tomar a palavra e tentar dentro do vestiário, de uma forma velada ali, né, entre eles, encontrar soluções. Apontar os erros nesse momento tão difícil que passa o Cruzeiro, eu já não sei mais se é vantajoso apontar foi fulano, foi ciclano. Acho que a hora do Cruzeiro é de encontrar soluções, seja em quem tem o comando, seja naqueles que são os mais experientes, assim como o Leonardo Jardim, que vem ajudando o Cruzeiro em diversos aspectos e que não é à toa. Se está ajudando em diversos aspectos, é um sinal que fora dos gramados não existe controle, porque senão ele atuaria somente dentro do campo. Somente campo-bola. E a gente tem visto que não é assim que está acontecendo dentro do Cruzeiro. Então o torcedor fica chateado com toda a razão. Nós também somos torcedores, ficamos muito chateados. Mas esse momento do Cruzeiro pede mais do que qualquer outra coisa. Trazer soluções. Como sair dessa fase, desse ciclo que o Cruzeiro está vivendo. Porque se não encontrarmos soluções, é uma tendência natural que a gente permaneça nesse ciclo. E as coisas não vão fechar. Lá na frente, o que vai acontecer? Sair o treinador novamente. Aí a sensação que fica é uma sensação de alívio. Então agora as coisas vão mudar, porque o treinador vai sair. E prova disso é o que o Cruzeiro está vivendo. Entra e sai treinadores e a gente continua na mesma. Eu concordo com a Amanda que hoje, de fato, o Cruzeiro causou a impressão de ser uma equipe mal treinada, só que o Cruzeiro tá dando essa impressão há 8 meses, né? Com diversos treinadores, com metodologias diferentes, com mudanças no elenco. Sim, não é exclusividade do Leonardo Jardim. Exato, não é exclusividade dele. Aí para pegar no âmbito mais extenso, né, da questão. Porque hoje, por exemplo, a gente viu o William e Marlon fazendo uma partida que embrulhou o estômago do torcedor cruzeirense, né? E aí a gente tá falando de dois caras que o Leonardo Jardim tá tentando recuperar, mas que o antecessor também tava tentando recuperar, né? E são peças experientes, são caras que há algum tempo estão dentro desse elenco do Cruzeiro e que, inclusive, no vexame que o Cruzeiro fez no estadual, eles tiveram um papel importantíssimo, né? O Marlon fazendo um pênalti que o Cássio salvou a pele dele, e aí nas penalidades o Marlon perdendo uma penalidade bizarra e o William também perdendo. Então a gente tá vendo o Leonardo Jardim, que mesmo sem esses caras merecendo respaldo, tá buscando respaldar, e é isso que eles entregam em campo. É essa partida completamente bizarra. Tô usando o exemplo dos dois porque é necessário dar nome aos bois e, claro, são caras que estão há muito tempo no Cruzeiro, principalmente se comparado aos seus companheiros. Mas é um ciclo vicioso. Todo treinador chega com o discurso de recuperar jogadores, mas será que esses jogadores querem ser recuperados? E aí, pensando acima deles, o departamento de futebol tá cobrando? O departamento de futebol tá atento ao dia a dia? O que exatamente faz o Paulo Pelaipe no Cruzeiro? Muitas mudanças já ocorreram desde que a gestão Pedro Lourenço chegou, há cerca de um ano. O único âmbito no Cruzeiro que não passou por nenhuma mudança foi o departamento de futebol. Para ser um pouco justo, teve uma saída do Edu Dracena porque ele quis, mas o departamento de futebol segue intacto. E os problemas seguem. Os problemas são os mesmos. Por que não pelo menos fazer a tentativa de mudar essa parte importante no clube? Então, nesse momento, é fundamental virar o canhão para quem merece ter esse canhão apontado para si. O Leonardo Jardim tem que melhorar muito. Se está sendo remunerado pelo Cruzeiro, se veio aqui para trabalhar, é claro que precisa entregar mais. Trabalho é resultado, não tem como fugir disso. Se seguir perdendo, se seguir acumulando resultados negativos, é claro que vai pesar para ele.
Mas quando a gente coloca na balança Jardim, jogadores, departamento de futebol, diretoria, é claro que pesa muito mais pro departamento de futebol. É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, é isso. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!